corrupção, um assunto cada vez mais em pauta no nosso país. Mas como combatê-la? Esse é o assunto de hoje do programa Saiba Mais e o nosso convidado é o advogado Antônio Rodrigo Machado. Bem-vindo. Como começou esse processo de pautar a corrupção na boca dos brasileiros? Então, a corrupção é um mal da administração pública reconhecido há séculos em todas as sociedades, em todos os sistemas políticos. Sempre existiu a corrupção e provavelmente sempre existirá. O que a sociedade civil organizada, o que os órgãos de fiscalização buscam é limitar o exercício desses criminosos, dessas pessoas que cometem esse tipo de ilícito, que se caracteriza basicamente em se apropriar o cidadão que exerce um cargo público, se apropriar de recursos da administração pública, de recursos do Estado, em proveito próprio ou alheio, nas suas mais diversas funções, nas diversas atitudes, nos diversos atos. A corrupção, ela basicamente privatiza um dinheiro que é público. Ao privatizar um dinheiro que é público, ele retira esse dinheiro das funções essenciais à manutenção dos serviços públicos, da administração pública como um todo. Qual a influência da corrupção no processo de democracia? A influência da corrupção é um dos grandes males da nossa sociedade. Eu diria que nós temos outros grandes males, como a desigualdade social, que é algo inerente ao nosso sistema econômico. Existem também as diversas formas de violência na nossa cultura, seja a violência das ruas, seja a violência doméstica. A corrupção, ao lado da má gestão dos recursos públicos, é um dos grandes prejuízos causados aos cidadãos. Então, por exemplo, a corrupção e a má gestão retira dinheiro daquilo que deveria, de fato, ser exercido pelo Estado, ser exercido pela administração. Retira dinheiro da confecção de escolas, da construção de hospitais, retira o dinheiro que deveria ser exercido em prol da sociedade, em prol da cidadania. Uhum. E no desenvolvimento do Estado, isso tem uma interferência direta, né? Sim. Existe a corrupção que retira o dinheiro dos cofres públicos, existe também a corrupção que ela faz com que hajam benefícios em prol de vínculos de parentesco, em prol de vínculos de amizade. Um dos atos de corrupção mais famosos que a população conhece bem é o ato de nepotismo, quando você nomeia para um cargo público um parente em detrimento da sua qualidade técnica. Então, o nepotismo também é uma espécie de corrupção que é combatido diuturnamente pelo Poder Judiciário, a exemplo do célebre julgamento do Supremo Tribunal Federal, em que afastou a possibilidade de nomeação de parentes da administração pública, seja em âmbito federal, estadual ou municipal. Quais os órgãos envolvidos no combate à corrupção? Existem os órgãos de fiscalização interna, existem os órgãos de fiscalização externa. Então, por exemplo, uma controladoria interna, uma corregedoria interna, ela combate a corrupção dentro do próprio órgão, dentro do próprio poder, seja dentro do judiciário, seja dentro do executivo, seja dentro do legislativo. Existem os órgãos externos. Então, por exemplo, o poder legislativo ele exerce uma fiscalização junto ao poder executivo, isso de forma externa. O Ministério Público Federal e Estadual, eles exercem uma fiscalização também de forma externa. Então, essa fiscalização que sai do próprio órgão e vai para dentro do órgão, ela é uma fiscalização que não detém informações internas, mas a partir de mecanismos de investigação conseguem afastar os atos de corrupção e conseguem identificar os seus autores. Eu diria que em âmbito federal, nós temos alguns órgãos que são prioritários, que são muito importantes. A CGU é um órgão muito essencial à manutenção da probidade administrativa. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União e o COAF, que regulamenta, que fiscaliza essas transações financeiras e consegue identificar crimes de lavagem de dinheiro, a título de exemplo. Então, esses 5 órgãos, CGU, Polícia Federal, Ministério Público Federal, TCU e COAF, são órgãos muito importantes no combate à corrupção em âmbito federal.
Cada um desses órgãos tem uma função específica e todas elas se somam para afastar os atos de corrupção, identificar os seus autores e fazer a punição adequada. O Ministério Público é muito importante nesse processo? É essencial. O Ministério Público, seja federal, seja estadual, exerce uma função de fiscalização dos atos administrativos, da gestão pública como um todo e precisa estar atento às denúncias que são feitas e precisa exercer as suas funções diante do comando constitucional, seguindo sempre, claro, as garantias fundamentais que são declaradas pela própria Constituição aos cidadãos, mas exercendo o papel de fiscalização de toda essa atividade administrativa de todos os governos. O cidadão, diante de uma situação de corrupção, ele pode e deve buscar o Ministério Público ou os outros órgãos aí de fiscalização? Ele deve, ele não só pode, como deve, sob pena de compactuar com determinado ato ilícito. Então, se o cidadão ele está dentro da sua escola e ele percebe que o diretor ou um determinado professor está se utilizando do seu cargo público em proveito próprio, aquilo dali é um ato de corrupção que deve ser denunciado. Muitas vezes os atos de corrupção eles não estão presentes apenas nos grandes atos, eles estão presentes no nosso dia a dia. Então, é importante a gente compreender que o cidadão que se depara com uma obra pública que está inacabada e foi considerada apta ao exercício dos serviços públicos, aquele cidadão que se depara com essa irregularidade, ele precisa denunciar ao órgão interno da própria administração pública, seja uma controladoria interna daquela prefeitura, ou até mesmo ao Ministério Público, seja estadual, seja federal, a depender de qual âmbito, de qual seara daquela denúncia que ele precisa fazer. Então, se, por exemplo, um cidadão no município do interior, ele se depara com uma escola que foi construída com recursos municipais e recursos federais, ele poderá procurar o Ministério Público Estadual, que tem a responsabilidade de fiscalizar o exercício da verba municipal, mas ele também poderá procurar o Tribunal de Contas da União, que tem a função de fiscalizar os recursos federais, também o Ministério Público Federal e até mesmo a Polícia Federal. Cada um, dentro da sua atribuição, vai fazer aquela investigação. De que forma o cidadão poderá se utilizar dessas informações e fazer essa denúncia? Cada um desses órgãos possui canais diretos de comunicação com o cidadão. Então, o cidadão poderá, através do portal do TCU, verificar quais são os mecanismos. O TCU disponibiliza mensagem eletrônica, possibilita também telefones onde ele pode tirar dúvidas. A forma mais usual, obviamente, é ele escrever aquilo dali, se identificando, se possível, e enviar isso para o órgão de controle. Aquele órgão de controle ele vai pegar aquelas informações e vai iniciar uma investigação, desde que tenha elementos probatórios ali, iniciais, para que aquela investigação seja iniciada. Isso pode acontecer sem nenhuma formalidade, tá? É importante dizer para aquele que está nos assistindo agora que você pode fazer uma carta como uma redação de escola, você pode fazer um e-mail, você pode fazer isso sem nenhuma formalidade. Você pode, inclusive, escrever errado, se for necessário. O que é importante é que a sua mensagem possa ser entendida. E aqueles que são responsáveis pela fiscalização vão compreender aquelas informações e vão iniciar uma investigação séria, desde que com elementos iniciais que possam justificar esse trabalho investigatório. A corrupção está no nosso dia a dia, né? Como o senhor mesmo mencionou. Pequenos atos podem representar uma corrupção, mas o que isso significa na prática para quem está lá em casa assistindo? Significa que o ato de corrupção é um ato, como eu disse inicialmente, um ato de privatização do recurso público. Então, o recurso, ele é público, ele é coletivo. Sendo um recurso coletivo, ele tem que ser aplicado de acordo com o planejamento do governo, com o planejamento do poder legislativo, com o planejamento do poder judiciário, em prol da população. No momento que você se utiliza de um determinado dinheiro que pertence ao erário, que pertence ao recurso do Estado, em proveito próprio, você está afastando as demais pessoas de terem o benefício da utilização daquele dinheiro. Então, por exemplo, quando você se utiliza de um dinheiro, quando você se utiliza de um instrumento do Estado, por exemplo, de uma arma do Estado, no caso de um policial, para o exercício de uma atividade privada, para defender um patrimônio de um particular que lhe pagou para o exercício daquela função extraordinária, você está cometendo um ato de corrupção. Quando um determinado cidadão
ele busca um servidor público para obter uma certidão falsa, ele também promove um ato de corrupção. A gente fala muito dos atores públicos, mas nós temos também os atores privados, as empresas, as construtoras, que de forma excepcional, porque essa não é a regra do nosso país, buscam o poder público para se utilizar daquela função de um amigo, de um gestor, em prol de interesses privados fora da legalidade, fora da moralidade. Então, o cidadão também pode promover o ato de corrupção. Ele é o corruptor em muitas dessas oportunidades. Então, a corrupção, ela, em regra, ela tem um agente público, mas ela também tem um agente privado que se utiliza daquele contato pessoal em proveito próprio ou em proveito de um terceiro. Várias leis, né? Várias leis passaram a existir para o combate à corrupção. A lei da transparência, a lei de responsabilidade fiscal, esse tipo de manifestação do legislativo para que seja cumprido no âmbito judiciário. Isso é importante? Eu diria que o nosso país ele tem crescido em larga escala no combate à corrupção. Então, nós temos a lei de improbidade administrativa, nós temos a lei dos crimes de responsabilidade, nós temos agora a recente lei anticorrupção, que é a lei de improbidade das pessoas jurídicas, nós temos a lei de acesso à informação, a lei de transparência, a lei de responsabilidade fiscal. Nós temos diversas legislações que se utilizam dos seus instrumentos, que criam instrumentos para o combate à corrupção. Nós precisamos aprimorar, basicamente, são os instrumentos da administração pública, dos órgãos de controle, para que essas normas sejam cumpridas com maior eficiência. Então, por exemplo, a gente tem o costume de dizer que nós sempre precisamos de mais leis. Eu diria que no combate à corrupção, nós temos uma boa legislação, mas que essa legislação ela carece de instrumentos práticos, pragmáticos para a sua execução. Muito embora alguns instrumentos não são de conhecimento da população, mas que já surtem muitos efeitos. Esse clima de impunidade que muitas vezes uma espécie de animação social é criada, pode fazer com que as pessoas entendam que a corrupção ela acontece no dia a dia e não tem punição. Existe sim. Por exemplo, em âmbito federal, a CGU nos últimos 10 anos expulsou, demitiu mais de 5.000 servidores públicos através de processos administrativos disciplinares. Então, a União demitiu mais de 5.000 servidores e uma boa parte desses servidores, por crimes de corrupção, por atos de corrupção, foram demitidos da administração pública federal e isso demonstra que, em termos de controle interno, a União tem feito um trabalho de muita fiscalização. Agora, claro, a gente se depara com diversas operações e essa sensação de impunidade ela não é totalmente desarrazoada. O que a gente precisa é dotar a nossa Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o TCU, a CGU e outros órgãos de controle de mecanismos que possam fazer esse combate à corrupção cada dia mais eficiente e acompanhando sempre para que os direitos e as garantias fundamentais, exemplo, da ampla defesa, do contraditório, do princípio da presunção de inocência, sejam respeitados também nesse combate à corrupção. A participação popular é muito importante nesse processo. Se alguém se deparar com uma situação como essa e quiser fazer a denúncia no anonimato, pode? Pode sim. Essa é uma questão controvertida na jurisprudência, mas o que tem sido entendido é que a denúncia anônima, desde que ela contenha elementos probatórios suficientes para o início da investigação pelo próprio órgão que tem a função de investigar, já que ele pode abrir essa investigação de ofício, tem sido aceita pelos tribunais. O que não se pode aceitar é que essa investigação anônima inicial, que partiu de uma denúncia não reconhecida o nome do denunciante, os dados do denunciante, ela seja utilizada como prova. Mas para iniciar a colheita de provas, isso sim permitido. O que é importante verificar em toda essa situação é que o papel da sociedade civil organizada ele é elementar. O Ministério Público, os órgãos de controle, eles nunca estarão em todos os lugares, em todos os espaços. Então, a sociedade civil e o cidadão individualizado, ele tem acesso a muito mais informações. Um cidadão que
que exerça um papel de fiscalização eficiente, ele pode derrubar um governo, ele pode derrubar governos, desde que ele tenha acesso às informações básicas para o acompanhamento do serviço público. Muito obrigada pela participação. O programa Saiba Mais fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo programa. Tchau, tchau.